Olá, vamos falar um pouco sobre a esporotricose. A esporotricose é uma doença fúngica que tem como taxonomia o reino Fungi, o filo Ascomycota, a classe Sordaromycetes, a ordem Ophiostomales, a família Ophiostomaceae, o gênero Sporotrix e a espécie Sporotrix schenck. A epidemiologia da esporotricose se dá devido à infecção pelo fungo, que ocasiona a micose subcutânea no animal infectado. Trata-se de uma doença de distribuição mundial, mas que tem prevalência em regiões tropicais e subtropicais. Os carnívoros domésticos, principalmente os felinos e também os equinos, são mais susceptíveis à infecção pelo S. schenck, mas também são observados relatos em outras espécies, como por exemplo primatas, cães, bovinos, camelídeos, caprinos, suínos, aves, tatus, golfinhos e artrópodes, entre os quais temos abelhas, pulgas e formigas, que também servem para infectar o ser humano. A doença também é conhecida como a doença do jardineiro ou doença da roseira, pois ocorria predominantemente em pessoas que manipulavam a terra, como os jardineiros, trabalhadores rurais e pessoas que tinham contato direto e constante com espinhos, lascas de madeira e matéria orgânica em decomposição. Mas hoje, a sua decorrência tem sido relacionada à transmissão zoonótica, principalmente devido à arranhadura ou mordedura de animais doentes, ou também pelo contato direto da pele lesada ou mucosa com lesões e secreções, especialmente de gatos. Sempre é importante lembrar que os médicos veterinários e auxiliares são muito susceptíveis a contrair essa infecção. É uma doença que possui prevalência como dermatose ocupacional ou ergodermatose. Os felinos vão fazer a transmissão da esporotricose através do contato direto, ou seja, eles vão inocular o fungo, principalmente por arranhadura e mordedura em outros animais. As lesões nos gatos possuem maior carga fúngica do que em outras espécies, isso devido a hábitos como arranhar troncos de árvores, escavar e encobrir dejetos com terra, percorrer longas distâncias e envolvimento em brigas, isso principalmente nos machos, por isso é importante fazer a castração desses animais para diminuir o temperamento deles. O período de incubação da doença é de 3 a 84 dias, e a lesão inicial vai aparecer com média em 21 dias. Os portadores podem ser sintomáticos ou assintomáticos, e o curso da doença geralmente é benigno, porque vai limitar-se à pele e ao tecido cutâneo do animal. Entretanto, existem raros casos onde ocorre a disseminação para os ossos e para os órgãos internos. Os fungos do complexo Sporotrix schenck são dimórficos, ou seja, eles possuem duas formas. Eles vão estar presentes na vegetação, no solo e na matéria orgânica em decomposição. No solo ou no meio de cultura a 25 graus Celsius, vão possuir a forma filamentosa, e em meio de cultivo a 37 graus Celsius, possuem a forma de levedura, ou leveduriforme. Quanto à patogenia da doença, nós teremos três formas de manifestações conhecidas. A forma linfocutânea, que é a mais comum nos equinos, a forma cutânea, que é a mais comum nos gatos, e a forma disseminada. Nos equinos, a partir da inoculação, o fungo irá transcender via trajeto linfático, levando ao aparecimento de nódulos endurecidos sequenciais e indolentes, conhecidos como rosário esporoticótico. Nesses animais, os linfonodos distantes da lesão geralmente não vão apresentar alterações. Nos gatos, vai acontecer a forma cutânea da doença, onde após um período de incubação de cerca de 3 a 84 dias, o animal vai desenvolver a primeira lesão, em torno de 21 dias no local onde houve a inoculação do fungo. Essa lesão normalmente é nodular e firme e torna-se macia ou gomosa com o tempo. Geralmente, depois irá acontecer a ulceração e a liberação de sangue e exudato purulento. Nesses animais, pode-se apresentar desde infecções subclínicas ou lesões cutâneas únicas e em mucosas, até múltiplas e disseminadas, podendo apresentar também sinais extracutâneos. Pode ocorrer também a autoinoculação do fungo, quando o felino se coça ou se lambe, modo pelo qual ele vai colonizar as suas unhas e a cavidade oral. Os principais sinais clínicos presentes nesses animais serão lesões cutâneas com envolvimento de mucosas, principalmente as mucosas do sistema respiratório, espirros, dispneia e secreção nasal, lembrando que animais com sinais respiratórios apresentam um maior risco de falência terapêutica e óbito. Podem apresentar também sinais inespecíficos, como anorexia, desidratação e perda de peso.
e os locais mais acometidos das lesões serão aqueles que são mais atingidos durante as brigas, como por exemplo a cabeça, geralmente no plano nasal e na região periocular, e também as extremidades dos membros e cauda. Em humanos, dentre as formas mais relatadas, a mais frequente é a infecção linfocutânea localizada. As formas mais graves da doença são raras, acometendo principalmente pessoas imunocomprometidas, como as pessoas portadoras de HIV, hepatite C e diabetes mellitus, e pessoas que fazem uso de imunossupressores e alcoólatras. Em cães, teremos tanto a forma cutânea como a forma linfocutânea. Na forma cutânea, teremos múltiplos nódulos, principalmente em tronco, membros e região cefálica, tanto em nível dérmico como panicular, podendo evoluir com aspecto gomoso ou ulcerado, drenando exudato purulento e encrostando. Na forma linfocutânea, as lesões originam-se de lesão primária, papular ou pápulo-nodular, em patas e ao longo dos membros. A infecção ascende pelo trajeto linfático, gerando nódulos secundários e linfagite, que possui aspecto encordoado dos vasos, aspecto de cordão. Essa forma geralmente está associada à linfoadenomegalia regional. Nessa espécie, recomenda-se fazer o diagnóstico diferencial para leishmaniose, pois as lesões macroscópicas podem ser similares, também para outras doenças fúngicas, como a criptococose, infecções bacterianas, como a nocardiose, micobacterioses tegumentares e piodermites profundas, e também neoplasias, como linfomas, mastocitomas e histiocytomas. Em equinos e muares, o período de incubação da esporotricose pode durar de dias a meses, e a lesão inicial aparece 1 a 3 meses depois após o período de incubação, acometendo principalmente membros inferiores, pescoço, tronco e face. Os sinais clínicos são nódulos indolentes e apruriginosos, morfologicamente com aspecto encordoado, levando ao clássico sinal dermatológico do rosário esporotricótico, como é conhecido. Esses nódulos podem assumir aspecto úlcero-gomoso ou ainda abscedar, drenando exudato serossanguinolento ou purulento. Deve-se realizar o diagnóstico diferencial com outras infecções, como por exemplo, infecções granulomatosas como a leishmaniose tegumentar equina, granulomas por corpos estranhos e neoplasias. Como exemplos, temos um animal com lesão nodular ulcerativa no plano nasal, um animal com lesão cutânea única, ulceração e exudato hemorrágico, e um animal com lesões ulcerativas no plano nasal, cabeça e orelha, e lesões ulcerativas em orelha, pescoço, tronco e membro anterior. Aqui temos exemplos de 2 gatas não castradas, resgatadas da via pública, com lesões ulceradas em plano nasal, apresentando tumefação na região, dificuldade respiratória e espirros frequentes. Neste exemplo, temos 2 machos não castrados, domiciliados, porém com livre acesso à rua. Na figura A, podemos ver lesões disseminadas de caráter ulcerativo, e o animal está apresentando uma importante caquexia, e na figura B, o felino tem lesão circular única em membro anterior esquerdo. Em cães, temos exemplos como lesão edemaciada em mucosa nasal esquerda com presença de secreção serosa na figura A. Na figura B, temos lesão cutânea sem presença de cordão linfático. E na figura C, lesões ulceradas não dolorosas ou pruriginosas com bordas elevadas e áreas anulares crostosas na região tóraco-lombar com formação de rosário esporotricótico. Também podemos observar sinais extracutâneos, geralmente respiratórios, que são bastante comuns e geralmente relacionados a lesões em mucosa nasal. Aqui temos um cão com lesões nodulares e ulceradas na região cefálica e em outras partes do corpo. Aqui temos um equino que possuía nódulos próximos à região perineal e regiões cranial e medial dos membros pélvicos acima dos jarretes, que após o tratamento apresentou remissão dessas lesões. Aqui, imagens de um equino com lesões na região do peitoral, região lateral de tórax e abdômen, região cranial e medial dos membros pélvicos acima dos jarretes e a região caudal dos membros pélvicos. Aqui temos um caso humano, onde na primeira imagem se mostra uma lesão inflamada e com aspecto de goma, observado no dedo do polegar da proprietária, após sofrer arranhadura e mordedura do animal que estava infectado. Na segunda imagem já podemos ver a remissão da lesão, observada após o tratamento.
Aqui, mais alguns casos em humanos, onde essas lesões são localizadas frequentemente em mãos e braços. O diagnóstico da esporotricose é realizado com base no histórico do animal, se ele apresenta alguma lesão no corpo, se ele sai para a rua, se ele é castrado ou não. Também no exame físico, nos exames laboratoriais, como cultura de fungos, que é o exame de padrão ouro, a citologia, o exame histopatológico, o exame micológico, provas sorológicas, como a soroaglutinação, e também a visualização direta dos organismos em lesões ou exudatos. Aqui um exame de citologia, realizado a partir das lesões de felinos, que mostra células leveduriformes e ovaladas semelhantes a Sporotrix spp. Pode-se realizar a cultura fúngica, que na realidade vai ser o teste padrão ouro, onde o fungo vai ser isolado em placas de agar. Nos achados macroscópicos da necropsia, pode-se observar lesões nodulares, onde vai ocasionar a alopecia da pele e também a progressão para dermatite ulcerativa com drenagem de exudato purulento. Também pode-se observar a linfadenomegalia multifocal intensa, principalmente em linfonodos das cadeias superficiais adjacentes às lesões epidérmicas mais graves. Aqui temos um exemplo de necropsia, onde na imagem A pode-se observar um gato apresentando múltiplas lesões ulceradas na pele da face e pavilhões auriculares. Na imagem B, o aumento de linfonodos mandibulares cervicais superficiais e axilares. Na imagem C, o corte histológico de pele demonstrando infiltrado inflamatório acentuado piogranulomatoso e inúmeras estruturas leveduriformes alongadas de coloração eosinofílica. E na imagem D, o corte histológico de linfonodo, no qual se observa uma grande quantidade de estruturas leveduriformes alongadas, fortemente escoradas em preto, com a coloração de grocote. O tratamento de escolha para a esporotricose são o uso de antifúngicos, principalmente o itraconazol. Ele vai ser administrado via oral ou tópica, sendo essa a droga de eleição para os gatos. A dose indicada é de 50 a 100 mg por animal, uma vez ao dia, via oral, e utilizar ainda 30 dias após a cura clínica. Em humanos, a dose recomendada é de 100 mg, uma vez ao dia, durante 3 meses. Quanto ao cetoconazol, também pode ser uma alternativa de tratamento. Ele é utilizado via oral ou via tópica, porém possui mais efeitos colaterais. Na via oral, deve-se utilizar no mínimo 4 semanas para infecções micóticas superficiais e de 8 a 12 semanas para infecções micóticas sistêmicas. Na via tópica, deve-se utilizar no mínimo 30 dias e a dose recomendada para a formulação da pomada é de 1 a 2% para cães e gatos. Em equinos, deve-se utilizar 30 mg por quilo de 12 em 12 horas ou de 24 em 24 horas. Em cães e gatos, 5 a 10 mg por quilo, de 12 em 12 horas ou de 24 em 24 horas. Alguns tratamentos utilizam a solução supersaturada de iodeto de potássio, sendo este o tratamento de escolha para cães, porém muito utilizado para equinos. Deve-se utilizar quando há sinais de iodismo, como por exemplo depressão, vômito, anorexia, fasciculação, hipotermia, colapso vascular. Em gatos, a dose recomendada é de 2,5 a 20 mg por quilo, de 24 em 24 horas, via oral. A esporotricose é uma doença que não possui vacina e que recomenda-se a adoção de medidas higiênico-sanitárias para evitar a contaminação dos animais. Animais doentes devem ser isolados até a cura para que não infectem outros animais. Deve-se evitar o acesso de animais sadios e doentes ao ambiente externo, para evitar assim a proliferação do fungo. Também é recomendada a castração de gatos para evitar brigas, que é a principal forma de contaminação entre eles. Deve-se também utilizar luvas descartáveis ao manuseio de gatos com qualquer tipo de lesão, nódulo e úlcera na pele. Após o atendimento ou a internação de gatos contaminados, deve-se realizar a limpeza e desinfecção do ambiente utilizando hipoclorito de sódio a 1%, deixando agir por 10 minutos. Também recomenda-se esterilizar os materiais não descartáveis. Também é necessário a destinação correta de animais eutanasiados em caso de impossibilidade terapêutica.